Sessão solene com a finalidade de homenagear o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Henrique Ricardo Lewandowski, por inovar o sistema de justiça criminal brasileiro, com a implantação em todo o território nacional do projeto Audiência de Custódia, que se trata de uma ação do Conselho Nacional de Justiça, no qual o cidadão preso em flagrante é levado à presença de um juiz no prazo de 24 horas, acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, garantindo, portanto, o pleno cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e pede que recebamos com muito carinho nosso homenageado, ministro, professor doutor Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, bem como sua esposa, a doutora Yara Lewandowski. Uma salva de palmas a ambos. Convidamos também para vir à mesa nosso queridíssimo, estimado governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini. E completando a mesa, Sua Excelência, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa. Estão ainda presentes, Sua Excelência, conselheiro Bruno Ronquete de Castro, do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Arnaldo Rossepian Júnior, do Conselho Nacional de Justiça, ilustre deputado federal Guilherme Mussi, Dr. Rafael Moraes Português de Souza, primeiro subdefensor público-geral do Estado, Ricardo Santana Soares, engenheiro naval, capitão de mar e guerra, representando o vice-almirante Glauco Castilho da Antônia, comandante do 4º Comar, representando o 8º Distrito Naval e não o 4º Comar, professor doutor Dalmo Dalari, advogado e jurista, Youssef Abuchain, delegado-geral da Polícia Civil, solicito ao cerimonial que continue identificando autoridades, são várias as autoridades aqui presentes. Deputados estaduais, Carlão Pignatari, delegado Olim, Ramalho da Construção, Cezinha Madureira, Gilma Cis Santos, Mauro Bragato, colegas que me enchem de orgulho por integrarem a maior e melhor Assembleia Legislativa do país. Obrigado pelo trabalho diuturno desses ilustres deputados estaduais que estão ajudando a resgatar o protagonismo desta casa. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta definitivamente não é uma sessão comum. Esta não é uma sessão qualquer. Esta é uma sessão solene. Sendo uma sessão solene, obedece à rígida forma sacramental nos termos do regimento interno desta casa. Sessões solenes só podem ser solicitadas por deputados estaduais em exercício no seu mandato. Após a solicitação, a sessão, o pedido, percorre diversos órgãos internos até ser apreciado pelo colégio que congrega todas as lideranças desta casa. Esta sessão solene foi autorizada por unanimidade dos deputados desta casa. Fato raro de ocorrer. A unanimidade dos deputados ratificaram a solicitação e, por esta razão, o presidente da Assembleia convoca para o plenário principal, onde são votados os projetos de lei estadual, onde foi votada a Constituição Estadual de São Paulo, que contou com o apoio técnico, operacional, jurídico do jurista Ricardo Henrique Lewandowski, em 1989. Por esta razão,
esta sessão solene não poderia ser de outra forma a não ser homenagear o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, Henrique Ricardo Lewandowski, por inovar o sistema de justiça criminal, com a implantação em todo o território nacional do projeto Audiência de Custódia, adotado no estado de São Paulo, já em primeira hora, logo após sua implantação. Convido todos os presentes para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela Camerata da Polícia Militar, sob a regência do 3º Sargento Gleidson Azevedo. Lembrando a todos que não há necessidade de nos voltarmos à bandeira, uma vez que não existe precedência entre os símbolos, hino e bandeira nacional. Agradecemos à Camerata da Polícia Militar, ao 3º Sargento Gleidson Azevedo. Conte sempre a Polícia Militar do Estado de São Paulo, essa instituição que completou 184 anos de existência, os 130 de 31, com o apoio desta Assembleia Legislativa. Parabéns pelo diuturno trabalho e pela segurança dos nossos cidadãos. Também está aqui presente Sua Excelência, professor e desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, que é o presidente eleito do Tribunal de Justiça de São Paulo, biênio 2016-2017. Tenho certeza que, do mesmo modo que o Dr. José Renato Nalini, prosseguiremos na relação harmoniosa, respeitosa de cooperação entre os poderes. Comunicamos aos presentes que essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e também pela TV Alesp, e será retransmitida pela TV Assembleia sábado, dia 19 de dezembro, às 21 horas. Quem tem a NET, como eu, chegando sábado, 21 horas, é só sintonizar no canal 7. Se não cair o sinal, como costumeiramente tem ocorrido, vamos poder apreciar essa sessão. Também pela TV Vivo, no canal 66 analógico, e canal 185 digital, pela TV digital aberta, canal 61.2. Solicito ao cerimonial que continue identificando as autoridades, são muitos professores e universidades que estão aqui para colaborar conosco, tendo essa interação com as audiências de custódia. Grande inovação que garante o cumprimento dos dispositivos constitucionais. Anunciamos também a presença agora do ilustre Defensor Público Geral do Estado, Rafael Vale Vernaschi, defensoria representada também pelo Defensor Geral. Luiz Flávio Borges Durso, ex-presidente da OAB e diretor de Relações Institucionais da OAB, representando a OAB Nacional. Estimado desembargador Franco de Godoy, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Professor Antônio Veronese, educador, aqui passando. Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, eminente jurista, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutora Marilda Pansonato, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, em cuja gestão foram obtidas as maiores conquistas dessa carreira, com apoio e prestígio do nosso governador Geraldo Alckmin. Também a OAB aqui com o doutor Fernando José da Costa, Sua Excelência, festejado, presidente eleito do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Mário Deviene Ferraz, com uma carreira brilhante à frente da magistratura, doutor Ricardo de Toledo Santos Filho, representando o presidente da OAB de São Paulo, Marcos da Costa, Fernando Fantauzzi, ex-secretário de Planejamento de São Paulo e cônsul do Brasil e Itália, Sérgio Azevedo Redó, presidente da Associação Paulista de Imprensa, prestigiando esta sessão, ilustre desembargador Luiz Edmundo Marrei, do Tribunal de Justiça, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, doutor José Horácio Raufeld Rezende Ribeiro, que foi o coordenador aqui, juntamente com o doutor Henrique Lewandowski, da coleção que celebrou o centenário do ministro José Geraldo Rodrigues Alckmin, do Supremo Tribunal Federal, tio do nosso governador Geraldo Alckmin. Isaías Joaquim Dutra, juiz de mediação e arbitragem do Tribunal Federal de Justiça. Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da APAMAGES, também sempre conosco, prestigiando. Assistiremos agora, com muita atenção, à apresentação do vídeo sobre o projeto Audiência de Custódia, projeto este e o vídeo exibido na Organização dos Estados Americanos, em Washington, em outubro de 2015, uma das maiores inovações que garante o direito de liberdade do cidadão e proteção contra o Estado. Vamos colocar o vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre a audiência de custódia, essa inovação do Conselho Nacional de Justiça. Estes são alguns dos graves problemas do sistema carcerário brasileiro. O Brasil é o quarto país do mundo que mais encarcera pessoas. São 600 mil presos. 40% não foram condenados. Estão em situação provisória. Pessoas que aguardam até 6 meses no cárcere antes de serem ouvidas por um juiz. Para mudar essa realidade, o Conselho Nacional de Justiça decidiu implantar as audiências de custódia e aplicar o que está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi ratificada pelo Brasil há 23 anos. O objetivo é garantir que o cidadão seja apresentado a um juiz até 24 horas depois de preso em flagrante. O programa funciona em todo o Brasil e já tirou da cadeia mais de 6 mil pessoas que não deveriam estar presas. Essa é a história do Levino, preso por dirigir com carteira de habilitação falsa. Depois de ser ouvido por um juiz em uma audiência de custódia, ele vai responder ao processo em liberdade. Essa custódia para mim foi uma maravilha, senão eu ia preso, eu ficava 3, 4 anos lá, fora da família. Com as audiências de custódia funcionando em todo o país, o Conselho Nacional de Justiça quer valorizar as alternativas penais, prevenir e combater a tortura, reduzir pela metade o número de presos provisórios e proporcionar uma economia de mais de 4,3 bilhões de reais por ano, dar celeridade aos processos judiciais e valorizar os direitos humanos. While interrogating the detained person, the judge may determine his or her immediate release or set him or her free under conditions so that the person can be prosecuted out of prison. Otherwise, the judge may confirm that the person must be detained until final trial. In cases in which he or she represents a threat to society. Furthermore, if noticed that the detained person had suffered inappropriate treatment
or torture, the judge can determine measures to bring the responsible accountable. Besides giving effectiveness to the fundamental principle of human dignity, the custody hearings contributes to avoid expenditures arising from unnecessary detention and to alleviate the serious problems of overpopulation in the country's prison system. Duas rápidas observações. A Constituição Federal determina que todo cidadão preso em flagrante deve ser imediatamente levado à presença de um juiz. Nunca ocorreu isso antes. Esperava-se a formalização do flagrante para, depois de 24 horas, encaminhar a cópia do auto à presença de um juiz. Era praticamente impossível o cumprimento desse dispositivo constitucional. Esta inovação do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Lewandowski, levou à efetivação desta garantia constitucional. E esta medida está sendo copiada por vários países em todo o continente americano. Portanto, parabéns, esta é uma inovação, uma conquista internacional, e um exemplo que o Brasil está dando a todo mundo, o que, se não fosse já a longa carreira do ministro, coroada de êxito, só isso já justificaria essa homenagem que é feita, essa gratidão do povo paulista. Neste momento, anunciamos aqui a presença dos ilustres secretários de Estado que comparecem para prestigiar este evento. Dr. Aloísio de Toledo César, eminente secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania. Dr. Alexandre de Moraes, eminente secretário de Estado da Segurança Pública. Eminente Dr. Lorival Gomes, secretário da Administração Penitenciária. Eminente Dr. Renato Vilela, ilustre secretário da Fazenda. Costumamos dizer que o governador Geraldo Alckmin não tem secretários, tem ministros, isso é um ministério, não é uma secretaria, tal a competência daqueles que colaboram para o êxito desse governo exitoso. O único político a ocupar 4 vezes o posto de governador do mais importante estado da federação. Nesse momento, passamos a palavra à sua excelência, o Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, para que o Ministério Público de São Paulo dê a sua mensagem nesta sessão solene. Bom dia, minhas senhoras, meus senhores, bom dia a todos. Excelentíssimo presidente Fernando Capês, excelentíssimo governador Geraldo Alckmin, eminente presidente, ministro Ricardo Henrique Lewandowski, hoje homenageado, eminente presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Excelentíssimo presidente José Renato Nalini, presidente do nosso Tribunal de Justiça, a quem já dirijo os cumprimentos pela gestão profícua, prestes a ter encerramento, e nesta toada desejo as boas-vindas ao nosso eminente desembargador Paulo Dimas de Vélez Mascaretti a assumir no primeiro dia do próximo ano. Excelentíssimo presidente Mário Deviane Ferraz, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, presidente Paulo Adib Casseb, do Tribunal de Justiça Militar, eminente colega, procurador Erivaldo Silva Ramos, procurador-geral do Estado, doutor Ricardo de Toledo Santos Filho, que representa, nesta ocasião, a Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rafael Vale Venaschi, defensor público-geral do Estado de São Paulo, estimado doutor Luiz Flávio Borges Durso, que representa hoje a OAB Nacional, excelentíssimos secretários de Estado, doutor Aloísio de Toledo César, Renato Vilela, doutor Alexandre de Moraes, doutor Lorival Gomes, delegado-geral de polícia, doutor Youssef Chaim, meu colega Arnaldo Rossepian, do CNJ, doutor Bruno Ronchetti de Castro, também do CNJ, deputado federal Arnaldo Faria de Sá,
eminentes parlamentares, minhas senhoras e meus senhores, serei breve. Presidente Lewandowski, gostaria apenas de fazer uma ressalva, um destaque. Hoje nós celebramos o Dia Nacional do Ministério Público. Hoje, desta data, coincidentemente, a instituição que tem por vocação a defesa dos direitos humanos, a instituição que tem por vocação a defesa do regime democrático, a ordem jurídica, celebra, juntamente com a Casa Legislativa, com a Assembleia Legislativa, esta justa homenagem a uma iniciativa de Vossa Excelência que tem como matriz a prevalência dos direitos humanos. Esta coincidência nos enche de orgulho e, por isso, queremos nos associar às homenagens a Vossa Excelência. O presidente Lewandowski, com a experiência que tem no magistério, que continua a exercer com habitualidade, desta experiência de magistério, ele não abre mão, porque sabe que assim se renova. A experiência que tem na advocacia, talvez, certamente, a melhor advocacia, a advocacia de São Paulo, e a magistratura de São Paulo. Hoje concilia à frente do Supremo Tribunal Federal, como poucos, a diplomacia com o exercício da autoridade na exata medida. O Brasil precisa, de fato, de grandes referências, como Vossa Excelência, há pouco, num outro pronunciamento, manifestou, e eu digo a Vossa Excelência que o senhor é uma dessas referências. O senhor simboliza hoje para a nação brasileira um tanto de equilíbrio, o esteio de lealdade, e a certeza de que, inovando com coragem, como é a audiência de custódia, inovando com coragem este projeto, que é sempre uma aposta do futuro, mas que também respeita o passado e tem os pés fincados no presente, inovando com coragem, o Brasil haverá de ter um ano ainda melhor em 2016 e assim para sempre. Muito obrigado e parabéns, ministro. Agradecemos as palavras do nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, autor da primeira ação de improbidade proposta no Brasil, ainda sob os auspícios da vetusta Lei Bilac-Pinto. Anunciamos a palavra ao eminente desembargador José Renato Nalini, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, jurista e humanista José Renato Nalini. Bom dia a todos. Senhor presidente, Dr. Fernando Capês, jovem dinâmico e combativo, protagonista de uma verdadeira revolução no Parlamento paulista e também vai se refletir no Parlamento brasileiro. Sempre digo que Montesquieu, ao fazer a formatação da separação, incumbiu o legislativo de fornecer as regras do jogo. Portanto, um poder que tem prevalência, tem prioridade sobre os demais. Por uma série de fatores, em todo o universo, o parlamento passou a se subordinar ao executivo, que no Estado de Direito apenas deve cumprir a lei, e ao judiciário fazer incidir a vontade concreta da lei aos conflitos. Vossa Excelência, neste parlamento, nessa caixa de aspirações, caixa de ressonância das aspirações populares de São Paulo, que é a Assembleia Legislativa, dá um belíssimo exemplo de como o parlamento pode reassumir o seu protagonismo. Agradeço a Vossa Excelência tudo aquilo que fez pelo Poder Judiciário nesta última gestão e que tenho certeza continuará a fazer ao lado de deputados que sempre foram parceiros e colaboraram imensamente com os pleitos e as necessidades da justiça. Meu queridíssimo ministro Henrique Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que está mostrando ao mundo que nós temos magistrados cosmopolitas, eruditos, elegantes, polidos, sem serem arrogantes. Eu
tenho o privilégio de conviver com o ministro Henrique Ricardo Lewandowski há várias décadas. Tive a aventura de acompanhá-lo e a dona Yara e aos seus educadíssimos filhos em inúmeras viagens pelo exterior e sempre testemunhei a desenvoltura com que ele enfrenta todos os ambientes. É uma pessoa respeitadíssima no mundo e foi um privilégio também nesta gestão ter Vossa Excelência à frente do Supremo Tribunal Federal e resgatar essa dívida que a República Federativa do Brasil tinha em relação ao primeiro direito fundamental explicitado na Carta Cidadã, que é a liberdade, porque quando o artigo 5º fala em vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança, vida é pressuposto à fruição de direito, vida nem pode ser tecnicamente chamada direito. Portanto, na hierarquia dos direitos fundamentais, a liberdade é a primeira, e precisou ser alguém do quilate, da estatura moral, da coerência, da erudição e da coragem de Vossa Excelência para cumprir aquilo que o Brasil se comprometera, a que se comprometera em 1970, que fora ratificado na Constituição de 5 de outubro de 1988 e que, por falta de coragem política, não era implementado aqui no Brasil. Fico muito feliz que tenha sido o Tribunal de Justiça de São Paulo aquele a aceitar esse repto, esse desafio, e mostrar que é possível, com ousadia, com coragem, mas também com a parceria de tantos que seria impossível enumerá-los, fazer com que a audiência de custódia, questionada jurisdicionalmente junto ao Supremo Tribunal Federal, não só fosse prestigiada, como estendida a todo o Brasil. A experiência de São Paulo, de 24 de fevereiro de 2015, mostrou-se exitosa. 45% daqueles que foram presos em flagrante não precisariam permanecer segregados. Só nós que temos a liberdade à nossa disposição é que não sabemos avaliar o que significa 1 hora de prisão para uma pessoa inocente. E é por isso que, em estados de primeiro mundo, existem penas de 1 hora, de 1 noite, de 1 tarde na prisão. Porque prisão, para quem não merece, é uma mácula indelével. Vossa Excelência teve coragem e o Tribunal de Justiça, com a parceria do Alexandre de Moraes, outro constitucionalista, do Lorival Gomes, que é um homem que está enfrentando a administração penitenciária com galhardia, respeitado por todos, com a Defensoria Pública, que assumiu imediatamente o repto, com o Ministério Público, com a advocacia, com os juízes que tiveram de mudar os seus hábitos, iniciar o seu trabalho às 8 horas da manhã, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e também com os delegados extrajudiciais, os antigos cartórios. Há muita gente envolvida nesse projeto, um projeto que o governador Geraldo Alckmin soube reconhecer, soube prestigiar, ofereceu toda a estrutura, tudo aquilo que era necessário e que passou a ser um exemplo, primeiro para o Brasil, depois para a América. Queria cumprimentar o Procurador-Geral Márcio Fernando Elias Rosa pelo Dia do Ministério Público e fazer uma saudação a todos os demais presentes, autoridades, principalmente os donos da casa, os deputados que nunca negaram seu apoio, na pessoa do Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, meu querido amigo e sucessor, que tenho a certeza vai desempenhar com brilho e dinamismo a presidência daquele que é, sem vanglória, o maior Tribunal de Justiça do planeta e que tem, evidentemente, desafios, complexidades e problemas derivados dessa sua grandiosidade. Parabéns, ministro Henrique Ricardo Lewandowski. Esperamos ainda mais de Vossa Excelência, que é jovem e permanecerá ainda durante muitos anos no Supremo Tribunal Federal do Brasil, mostrando ao mundo que nós temos pessoas das quais nós podemos nos orgulhar. Uma última palavra para saudar o eminente professor de todos nós, Dalmo de Abreu Dalari, que tem uma grande responsabilidade
na formação democrática desse gigante que é Henrique Ricardo Lewandowski. Muito obrigado. Neste momento, faremos a entrega do colar de honra ao mérito do Legislativo do Estado de São Paulo ao eminente ministro Henrique Ricardo Lewandowski. Convido os integrantes da mesa para se juntarem a nós nesta homenagem ao ministro. Diz a placa: homenagem ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Henrique Ricardo Lewandowski, por inovar o sistema de justiça criminal brasileiro com implantação em todo o território nacional do projeto Audiência de Custódia. Anunciamos ainda em tempo a presença de Sua Excelência, Dr. Rodrigo Capês, que foi juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e hoje juiz auxiliar do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, acompanhado de sua esposa, doutora Luciana Capês. Anuncio também a presença da professora Gisele Dugais e dos alunos da nossa querida Unip, que aqui se encontram presentes. Razão de ser de todos nós, são os alunos do futuro deste país. Neste momento, passo a palavra à Sua Excelência, nosso governador, Geraldo Alckmin. Muito bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar nosso homenageado, o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do CNJ, sua esposa, a doutora Yara Lewandowski, nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, e os deputados aqui presentes, e que é uma alegria retornar a esta casa, onde tive a honra de representar o povo paulista aqui por 4 anos. Desembargador, Dr. José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, desembargador Paulo Dimas, presidente eleito, membros do CNJ, Arnaldo Rossepian e Bruno Roquette, deputados federais, Arnaldo Faria de Sá e Guilherme Mussi, Dr. Márcio Elias Rosa, procurador-geral de Justiça, quem quero saudar pela data de hoje, dia do Ministério Público, nossos secretários de Estado, desembargador Aloysio Toledo César, Alexandre de Moraes, Renato Vilela e Lorival Gomes, professor Elival da Silva Ramos, desembargador Mário Deviene Ferraz, presidente do TRE, Rafael Vernaschi, defensor-geral,
Dr. Paulo Adib Casseb, juiz-presidente do Tribunal de Justiça Militar, Dr. Luiz Flávio Durso, em nome de quero saudar aqui todos os advogados, eminente jurista, professor Dalmo de Abreu Dalari, amigas e amigos. O ministro Ricardo Lewandowski é o mais paulista de todos os cariocas, porque, embora nascido no Rio de Janeiro, aqui fez o seu estudo universitário, aqui advogou, aqui presidiu, para nossa alegria, a nossa Implaza, empresa de planejamento metropolitano, e teve uma importante participação na Constituinte Estadual, em 1989. Aqui ingressou na magistratura, aqui é professor titular da Faculdade de Direito Largo de São Francisco, da USP, e, com grande alegria para todos nós, preside o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, tendo sido também presidente do TSE. Queria uma breve prestação de contas aqui, ministro, graças ao trabalho extraordinário do Dr. Naline, do Márcio, do Alexandre, da Defensoria, de todos. São Paulo foi o primeiro estado brasileiro e a primeira cidade a implantar, e está implantada em toda ela a audiência de custódia, 5.785 presos que ficariam meses e meses aguardando, como presos provisórios, adquiriram a sua liberdade, estando na presença do juiz nas primeiras 24 horas. Ganha a justiça, que a presença do juiz, do réu perante o juiz, melhora a justiça e evita prisões desnecessárias. Em São Paulo, dos presos apresentados ao juiz, nas primeiras 24 horas, como é na audiência de custódia, 56% foram presos e 44% adquiriram a liberdade, responderão em liberdade, evitando prisão desnecessária, superlotação e grande despesa também para o erário público. Mas quero aqui trazer um abraço muito efetivo, dar os parabéns à Assembleia Legislativa de São Paulo. Fernando Capês é uma nova geração de homens públicos vocacionado para servir, e pela iniciativa desta grande homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, pela sua dedicação, competência, trabalho pelo direito e pela justiça. Parabéns. Ainda em tempo, ilustre secretário-geral da Universidade de São Paulo, professor Dr. Inácio Maria Poveda Velasco, a quem conheci muitos anos atrás como Nacho, nosso ilustre secretário-geral da Universidade de São Paulo, Clube Forja, lá do bairro da Aclimação. Quero também saudar aqui o Youssef Abuchaim, dirigente e delegado-geral de polícia, em nome de quem cumprimento a todos os representantes da Polícia Civil. E, nesse instante, passo a palavra ao nosso homenageado, que, com uma ideia brilhante e inovadora, já salvou a vida e a liberdade de tantas pessoas. Ministro Henrique Ricardo Lewandowski, com a palavra. Bom dia a todas e a todos.
Permito-me cumprimentar inicialmente o nosso anfitrião, deputado estadual Fernando Capês, que é, como acabei de dizer, do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma das grandes promessas da política de São Paulo, não só para o Estado, mas para todo o Brasil. Cumprimento também o Dr. Geraldo Alckmin, operoso governador do Estado de São Paulo, a quem agradeço penhoradamente as palavras que me dirigiu. Cumprimento também meu amigo, colega, companheiro de longa data, desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, sem demérito para quem quer que seja, revolucionou a gestão da Justiça Bandeirantes. Doutor Márcio Fernando Elias Rosa, competente e combativo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, a quem cumprimento e aos seus pares pelo Dia do Ministério Público e aproveito para agradecer também as generosíssimas palavras. Meu querido amigo e colega de batalhas associativas, desembargador Paulo Dimas de Beles Mascaretti, presidente eleito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o biênio 2016-2017, meu caro professor e mestre de ontem, de hoje e de sempre, professor Dalmo de Abreu Dallari, que me honra profundamente com a sua presença, dignas autoridades e personalidades mencionadas pelo cerimonial, senhores conselheiros do CNJ, que me honram com sua presença, desembargadores, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, autoridades civis e militares, servidores, jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. É para mim uma enorme honra, um grande privilégio ser homenageado com o mais alto galardão desta Casa de Leis do Estado de São Paulo. Terra onde me formei, onde criei meus filhos e onde formei amizades para toda a minha vida. Retorno aqui com grande satisfação, depois de muitos anos, desde 1989, que não tenho o privilégio de voltar a este palco onde grandes debates políticos se travam, eis que aqui labutei durante meses e meses ao longo da feitura desta importante Constituição brasileira, que é a Constituição do Estado Bandeirantes. É um grande prazer e uma grande honra poder estar de volta e ocupar esta tribuna neste momento. Quero dizer, senhor governador, senhor presidente da Assembleia, senhor presidente do Tribunal de Justiça, minhas senhoras e meus senhores, que este é um momento, fundamentalmente, de prestar contas, e prestar contas em razão deste galardão importante que recebo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que congrega a cidadania deste importante, operoso e digno Estado da Federação Brasileira. Eu digo que é um momento de prestar contas porque nem sempre as questões que afetam o judiciário são claras, são evidentes para a cidadania, especialmente para os jurisdicionados. Eu queria dizer que quando nós assumimos a presidência do Supremo Tribunal Federal e também como manda a Constituição, conjuntamente à presidência do Conselho Nacional de Justiça, nós nos deparamos com dois grandes problemas. O primeiro problema é a cultura da litigiosidade. Nós temos no Brasil uma verdadeira explosão de litigiosidade a que se referia o grande sociólogo português
da Universidade de Coimbra, Boaventura Souza Santos. É a explosão de litigiosidade que se deve, em grande parte, ao fato de que o homem comum, o homem do povo, descobriu que, sob a égide da Constituição Cidadã de 1988, tem direitos e vai buscá-los no judiciário, confiando no judiciário. Mas esta explosão de litigiosidade fez com que nós, do judiciário, nos víssemos abraços com cerca de 100 milhões de processos em tramitação para apenas 17 mil juízes federais, estaduais, trabalhistas, militares e eleitorais. É praticamente uma tarefa impossível. E verificamos desde logo que não bastava aumentar o número de juízes, o número de servidores, sobretudo no momento de ajuste fiscal, porque o orçamento é cada vez mais inelástico. Foi preciso, então, buscar uma mudança cultural, sair da cultura de litigiosidade para uma cultura de composição. E por isso que o judiciário passou, e nesse aspecto também São Paulo foi pioneiro, a investir em métodos alternativos de solução de controvérsias, como a conciliação, a mediação e a arbitragem, devolvendo à própria sociedade a possibilidade de solver os seus conflitos, inclusive em harmonia com a democracia participativa sobre a qual vivemos. Esta é uma forma de devolvermos aos cidadãos o seu protagonismo, permitir que aqueles conflitos que tenham apenas uma significação patrimonial ou que envolvam direitos disponíveis possam ser resolvidos de forma amigável. Esta é uma maneira de pacificar o país, esta é uma importante contribuição que o Judiciário Nacional e o Judiciário de São Paulo, especialmente, oferta à sociedade brasileira. O segundo grande problema com o qual nós nos deparamos, senhor presidente Fernando Capês, é justamente uma outra cultura, que é a cultura do encarceramento. Vossa Excelência sabe que é um eminente criminalista e atuou com muito denodo nesse campo, tanto no aspecto administrativo, como também no campo profissional, que havia uma cultura no Brasil que qualquer pessoa presa era, antes mesmo de ser ouvida pelo juiz, simplesmente encarcerada, onde passava meses e meses sem ter qualquer contato com a autoridade judiciária, como manda a Carta Magna de nosso país. Isso fez com que o número de presos no Brasil crescesse exponencialmente. Nós hoje temos cerca de 600 mil encarcerados. Nós somos o quarto país que mais prende pessoas no mundo, depois dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E temos o segundo índice de crescimento de encarceramento logo depois da Indonésia. E o que é pior, 40% desses presos, desses detidos, são presos provisórios. São presos que estão sob a custódia do Estado, mas em franca oposição, em flagrante embate com o princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, que é um dos pilares do Estado democrático de direito. São pessoas que passam, em média, 6 meses encarceradas sem terem qualquer assistência judiciária. Isto é muito grave, porque aqueles presos que são detidos por delitos menores passam, ao cabo desse tempo em que passam segregados e são eventualmente libertados por força de uma decisão judicial, passam por uma verdadeira pós-graduação do crime, voltam como soldados das organizações criminosas organizadas. Então, nós decidimos
colocar a mão, o dedo nesta ferida, e entendemos que o Brasil, sob a égide da nova Constituição, que tem como um dos postulados básicos o princípio da dignidade da pessoa humana e o respeito à integridade física e moral do preso, não poderia mais continuar nesta situação. E com o apoio pioneiro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do senhor governador do Estado de São Paulo, do Ministério Público Bandeirante, da polícia, da operosa polícia desse grande Estado, nós conseguimos colocar em prática as audiências de custódia. Isto representou uma mudança cultural, não significou aumento de custos, simplesmente uma nova perspectiva da magistratura. Houve uma certa perplexidade no início, imaginou-se que os magistrados, os membros do Ministério Público, a combativa e operosa Defensoria Pública, que é também uma parceira nesse importante projeto, pensavam todos que haveria um aumento de trabalho, um aumento de serviço. Ledo engano. Na verdade, economizou-se tempo, porque o preso, 24 horas depois de detido, passa a ser apresentado a um juiz, a uma autoridade judicial, como manda a Constituição, como manda o Código do Processo Penal e, mais ainda, como mandam as convenções internacionais de direitos humanos internalizadas há mais de 25 anos em nosso país. Resolvemos arregaçar as mangas e dar cumprimento a esses dispositivos legais. E obtivemos êxitos. Imaginem, minhas senhoras e meus senhores, que desde a primeira audiência de custódia, que foi realizada aqui em São Paulo, como disse o nosso presidente Nalini, no dia 24 de fevereiro de 2015, nós já logramos deixar de prender mais de 20 mil pessoas. Pessoas que cometeram delitos de menor potencial ofensivo, pessoas que tinham residência fixa, ocupação lícita, e que não representavam perigo para a sociedade e que não tinham por que estar preso, até mesmo porque, se fossem eventualmente condenadas, não seriam levadas ao cárcere, mas sim seriam condenadas à prestação de serviço à comunidade ou a algum tipo de restrição de direitos. E, mais do que isso, nós economizamos. De fevereiro para cá, não terminamos ainda o ano em todo o país, R$1.281.852, simplesmente com uma mudança de cultura, uma audiência que dura de 5 a 10 minutos, com a participação do magistrado, com a participação do membro do Ministério Público, do defensor público ou privado. Só em São Paulo, como ressaltou o nosso digno governador, deixamos de prender quase 6 mil pessoas, e com uma economia, senhor governador, de mais de 600 mil reais, quase milhões de reais, quase mais de R$500 milhão. Então, o custo do transporte dos presos, das delegacias de polícia, dos presídios, até o juiz, mais do que se paga com esta economia que já se fez desde fevereiro até o presente momento. Nós imaginamos que, dentro de um ano, mantido esse percentual de 50% aproximadamente em todo o país de concessão de liberdade provisória aos cidadãos detidos em flagrante, dentro de um ano, nós poderemos reduzir esse número de 240 mil presos para 120 mil presos, ou seja, reduziremos pela metade os presos em flagrante. Insisto, nós libertaremos aqueles que não apresentam perigo para a sociedade, que merecem responder os seus processos criminais em liberdade. Com isso, considerando que cada preso custa para o erário público R$3.000 por mês, e multiplicando isso por 12,
nós teremos a fabulosa, espantosa economia de 4,3 bilhões de reais. E deixaremos de construir 240 presídios ao custo de 40 milhões de reais cada presídio, com o que faremos uma economia de 9,6 bilhões de reais. Somando esses dois números, temos também a impressionante soma de 13 bilhões e 900 milhões de reais, quase 14 bilhões de reais, simplesmente com uma mudança cultural. Por isso, eu queria dizer a todos aqui presentes, sobretudo aos nossos queridos magistrados e a todos aqueles que militam na política, dizer que as grandes mudanças não exigem necessariamente grandes investimentos. O que é necessário, muitas vezes, eu diria na maior parte das vezes, uma mudança de cultura, uma mudança de perspectiva. Quero terminar, senhor presidente, agradecendo mais uma vez de todo o coração esta homenagem que o povo do Estado de São Paulo me presta por meio de seus representantes reunidos nessa digna Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas dizer também que eu queria oferecer esta homenagem aos 17 mil juízes brasileiros que anonimamente, mas de forma denodada, nos 4 cantos do país, resolvendo as mais distintas disputas, disputas trabalhistas, fundiárias, familiares, comerciais e até políticas, asseguram a paz social nesse nosso querido Brasil e contribuem para concretizar a promessa do Constituinte de 1988 de construirmos uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Muito obrigado. Consoante dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer as funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Somente no primeiro semestre do ano passado foram registradas 565 mortes violentas no sistema carcerário brasileiro. Por causa dessas mortes, nas prisões maranhenses, o Estado brasileiro foi acionado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A realização da audiência de custódia foi uma das medidas recomendadas pelo órgão da OEA, Organização dos Estados Americanos, para reverter o quadro prisional de São Paulo. Desde a implantação, 24 presídios deixaram de ser construídos desnecessariamente para abrigar quase 21 mil pessoas que não deveriam estar lá, com uma economia de mais de R$1 bilhão. Meus colegas deputados, está aqui o Carlão Pignatari, líder do PSTB, Mauro Bragato, com 9 mandatos, teve o primeiro mandato com 12 anos, impetrou o mandato de segurança e assegurou, Ramalho da Construção, Gilmaci Santos, Cezinha, de 2 assembleias, Legislativa e Assembleia de Deus, Madureira. Tem mais algum deputado aqui? O delegado Olim, também aqui presente, doutor Antônio Olim, aqui presente. Essa é uma grande lição que temos no cumprimento de nossos mandatos. Professor
falo professor porque ele foi meu professor em 1982, quando eu tive o privilégio, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, de alternar uma semana com Dalmo Dallari e uma semana com o Lewandowski, nas inesquecíveis aulas de Teoria Geral do Estado. O professor poderia se omitir, mas ele agiu. Ele teve uma ideia, levou ao Conselho Nacional de Justiça e implementou. Isso poupou a vida, poupou a liberdade de várias pessoas. Evitou que dinheiro público fosse encaminhado desnecessariamente para abrigar ali pessoas que seriam injustamente presas. E com essa iniciativa, inovou, fez a diferença. Como disse há pouco, nosso presidente José Renato Nalini, citando Jorge Bernanos, coincidência é a lógica de Deus. Há 30 e poucos anos, um garoto de 18 anos, sentado num banco acadêmico, via um professor, jovem, loquaz, eloquente, em que eu me dividia se prestava atenção no substancioso conteúdo de suas aulas ou na maneira como elas expressava. Era uma aula dupla, de expressão e de conteúdo. E hoje tive a condição de Deus ter permitido chegar a esta presidência da Assembleia, ao lado dos meus queridos colegas, meus irmãos, de poder fazer esse justo reconhecimento. O senhor teve uma ideia, usou o talento e a genialidade, mas como foi uma ideia iluminada por Deus, o senhor usou um dom e está fazendo a diferença. Esta Assembleia não homenageou Vossa Excelência. Essa Assembleia foi homenageada quando Vossa Excelência concordou em vir até aqui expor o exitoso projeto das audiências de custódia. Estamos no caminho certo. Esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece a todas as autoridades. Solicita que a doutora Luciana e o doutor Rodrigo Capês, minha cunhada e meu irmão, juiz de direito, façam a entrega de flores a esta companheira inseparável do ministro Lewandowski, a doutora Yara. Ao lado e à frente de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Uma salva de palmas, doutora Yara. Direito romano, Thomas Mark. Fazendo justiça, o professor Inácio Poveda, também professor de Direito Romano, assistente do saudoso Thomas Mark, que no primeiro ano da São Francisco não gostava das minhas perguntas, que eram em sequência. Esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece a todas as autoridades. Difícil um evento em que tenha reunido tantas autoridades. A toda a minha equipe que trabalhou duramente para o sucesso desta sessão solene. Aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, do serviço de atas, do cerimonial que faz um trabalho de excelência nessa casa, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da casa, da TV Legislativa e das assessorias policiais, civil e militar, bem como a todos que com suas presenças colaboraram para o êxito desta sessão. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.